Bora te atualizar agora sobre o valor da camisa do São Paulo, com o novo patrocinador master e também com o fornecedor de material esportivo novo. O São Paulo imagina ser capaz de faturar até 100 milhões de reais ao longo da temporada, mas é bom fazer a ressalva de que esse valor só vai ser alcançado se o São Paulo conseguir vender milhares e milhares e milhares de camisas. Isso porque o acordo com a New Balance prevê um royalty legal para o São Paulo. Royalty é um percentual da venda de cada produto, vai ficar para o São Paulo. Então, se o torcedor do São Paulo adquirir muitos produtos da New Balance em parceria com o São Paulo, essa receita do tricolor pode alcançar até 100 milhões de reais. Só para lembrar, o São Paulo fechou com a Superbet, acordo no patrocínio no peito e nas costas, 52 milhões de reais por ano. Tricolor também tem algo na casa dos 24 milhões de reais garantidos com a New Balance pelo fornecimento de material esportivo, além, obviamente, dos royalties. São Paulo que hoje tem 3 propriedades livres no seu uniforme. Esses acordos parecem um pouco mais distantes porque o São Paulo tem trabalhado com cifras mais altas. De qualquer maneira, 100 milhões de reais, caso sejam alcançados, representarão um maior faturamento com o fornecimento de material esportivo e patrocínio do São Paulo em décadas. Quero te atualizar agora sobre o São Paulo. A gente tem debatido aqui no canal que o trabalho do Carpini é pior do que o trabalho do Dorival Júnior. Ele tem, na minha opinião, feito o São Paulo regredir. Isso se baseia no nível de exibição do São Paulo e no fato de o Tricolor ter hoje um elenco melhor do que o da temporada passada. São mais peças, embora com menos jogadores, né? E aí, durante o programa do Nicola desse domingo, um torcedor do São Paulo me perguntou se a folha do São Paulo é maior ou menor do que na comparação com a temporada passada, e a pergunta foi feita se baseando nas 15 saídas de jogadores. Então vamos contar para vocês que o São Paulo deixou de ter, do ano passado para esse ano, Beraldo, Caio Paulista, Yaxson Mendes, Gabriel Neves, Luan, Marcos Paulo, Erisson, David, Alexandre Pato, Thales Costa, Thales Vander, Natan, Pedro Vilhena, Raí Ramos e Valls. Foram 15 saídas. Com a saída desses atletas, o São Paulo economizou mais ou menos 2 milhões e 800 mil reais. Houve também uma troca no comando técnico, Dorival Júnior aceitou o convite da seleção brasileira, custava 1 milhão e 200 mil por mês, o Thiago Carpini chegou para o seu lugar ganhando na casa dos 500 mil, 700 mil de economia. Então a gente está falando com as saídas dos jogadores e da troca da comissão técnica em uma economia de 3 milhões e meio de reais. Nicola, então dá para dizer que o São Paulo hoje paga bem menos do que no ano passado? Não. É porque os 5 reforços do São Paulo, atrelados ou associados a renovações de contrato, fizeram com que o elenco valesse praticamente a mesma coisa. Foram contratados Ferreirinha, Bobadilha, Luiz Gustavo, Eric e André Silva. Esses jogadores contratados ganham mais ou menos 2 milhões e meio de reais mensais. Lembrando que a economia havia sido de 3,5, certo? Só que Lucas Moura e James Rodrigues tiveram acréscimos em seus salários, 500 mil reais para cada. Então, dá para dizer que ficou elas por elas. Só que o Tricolor ainda fez pequenos ajustes no elenco, renovações de contrato, como por exemplo a do Luciano. Então hoje, a folha salarial do São Paulo é um pouco superior à folha do ano passado. O Tricolor de 2023 gastava na casa dos 15 milhões de reais. A folha do São Paulo hoje gira entre 15 milhões e meio e 16 milhões de reais, uma das maiores do futebol brasileiro. Até por isso a cobrança é tão grande em cima do trabalho de Thiago Carpini. É isso que vamos falar agora. É sobre isso que vamos falar agora. Nós vamos debater isso. O Jorge ele falou, né? Pô, técnico novo, então algumas situações de repente não está acostumado e às vezes acaba nos assustando, né? Porque simplesmente ele caiu na provocação de torcedores do Ituano. E ele falou sobre isso, depois a gente mostra a imagem. Mostramos a imagem primeiro, depois a gente discute então Isso é logo depois do Lucas converter o pênalti. Exatamente. O jogo ainda não tinha acabado. E você vê ali que até o Ferreirinha ele dá uma segurada. Peraí, pô, que isso que você está fazendo? Então vamos lá, vamos agora? Vamos escutar a justificativa do Carpini e depois o Jorge comenta. Respeito muito o Ituano, conheço demais as pessoas que trabalham aqui, o executivo Beto Souza, o Alberto Valentim, um excelente profissional, amigo particular, um cara que eu respeito muito. O auxiliar dele, o Sandro Sargentin, já foi o meu treinador quando eu era atleta. Leandro, treinador de goleiro. Tive 3 ou 4 atletas aí que vieram me cumprimentar, que foram meus atletas em outros clubes. Então, de maneira nenhuma,
eu quis desrespeitar essas pessoas, o torcedor e principalmente a instituição. O fato é que eu não vou entrar no mérito da questão, mas existia 3 ou 4 pessoas no Alambrado que eu conheço, são alguns desafetos que a vida nos dá e o futebol também. E quando você está num estádio muito pequeno, muito ajustado ali, e desde o início, desde o pré-jogo, algumas ofensas de cunho muito pessoal, direcionado ao nome dos meus filhos, da minha esposa, a gente tem um limite. Todo ser humano, né, tem um ponto ali de equilíbrio e desequilíbrio. Então, talvez eu tenha errado em relação a isso quando eu me dirijo em relação a essas pessoas e elas sabem quem são. E é o seguinte, ô Jorge, a gente sabe como é que funciona das grandes torcidas. Tem uma questão de que, a gente não pode se igualar a quem na teoria é menor. E isso caiu muito mal na torcida do São Paulo, do tipo, o cara tá provocando a torcida do Ituano. Como assim? Como é que a gente vai se rebaixar esse nível? Mas a explicação dele aí muda E aí, um tudo bem, tem a explicação dele. Eu acho que tem a explicação dele. Só que o torcedor não quer saber. Cara, o torcedor deveria querer. O torcedor... Tá, mas daí o cara que é palmeirense vai chegar e falar assim, tá bom, fala pro seu técnico provocar a torcida do Ituano. Cara, acabou a discussão. Mas aí, beleza, a gente hoje fica se pautando pelo que o rival vai dizer na rede social, cara. Aí fica difícil, sabe? Tem dirigente que hoje toma decisão baseado em repercussão de rede social. Então, assim, você empresta o teu estádio para um rival. Aí a torcida do teu rival começa a tirar um barato porque você lotou o estádio do rival. Aí você, como dirigente... só não lotou mais porque não colocou todos os ingressos para vender. Aí você, como dirigente... rapaz, não posso deixar a torcida do rival zoar porque eu emprestei o estádio, ela lotou meu estádio, não empresto mais. Cara, se a gente pautar o relacionamento entre clubes e diretorias por repercussão de rede social, por termômetro de torcida, rival e rede social, nós não vamos a lugar nenhum. Outra coisa, o que pesa provavelmente nessa avaliação do Carpini é que o time tá mal. Exatamente. O time tá mal, os resultados não são o que a torcida nesse momento tá querendo, então qualquer coisa que o cara faça vai desagradar, porque nós vivemos uma era também do quem faz e não o que faz, né? Isso pra muita coisa. Não pra tudo, mas pra muita coisa. Se o Abel fazer a mesma coisa, a torcida do Palmeiras ia achar de boa. É isso, entendeu? O rival vai zoar, o corintiano, o São Paulino ia zoar se o Abel fizesse assim pra torcida do Ituano. O palmeirense ia falar, dane-se, é o Abel, ele ganha tudo. Olha quantos troféus ele ganhou. Tem muito isso. E o contexto. Aí sim, se a gente pega a imagem sem entender o contexto, porque na boa, torcedor tem direito, eu sou o cara que defendo o direito de livre manifestação. Os caras vão lá, levam faixa pra provocar o rival, a polícia tira, eu me irrito com isso. Lógico. Acho que o torcedor tem direito. Até soltar um palavrão na arquibancada, vai. Agora, xingou a mãe do cara, xingou a filha do cara, xingou a família do cara, o cara tem que responder. E ele não respondeu no mesmo tom, ele não se igualou ao cara, ele não se rebaixou, ele não xingou a mãe de ninguém. Ele só foi lá e tirou um barato. O contexto tá totalmente justificado. Eu não sei quem são essas pessoas, o Carpini sabe quem são essas pessoas. De repente, a minha reação ia ser bem diferente da dele. Eu ia lá cobrar o cara no alambrado. Você conhecendo a pessoa... Falou da minha mãe, falou dos meus filhos... E a pessoa te conhecendo. Então, se é um torcedor... Mas ele olhou e viu que os caras não conhecem. E ele fala, foram um desafetos que eu fiz. Então aí muda, né? Porque assim, o negócio é... Se, com todo respeito, né, ao time de tudo mais, só que assim... Se ele pega a pilha com 4 caras, aí tem a versão dele, a justificativa, que eram 4 conhecidos. E isso eu acho que é importante. Mas assim, se ele pega a pilha com 4 caras, então vai jogar um clássico. Assim, numa boa. Eu tô falando no papel do torcedor, como o torcedor analisa. Pra mim, cara, o futebol... Eu sou 100% favorável a tudo isso. Futebol também faz parte, futebol também é mental. Por isso que tem cartão amarelo e você põe o risco de ficar com um jogador a menos. Vitor, mas aí sai do contexto porque os caras conhecem ele. Não, então, entendeu? Por isso que eu acho que aí sai da curva. Se é um torcedor diferente, comum, ele vai ter que engolir. Tudo bem, mas vai ter, né? O Ricardinho, vai ter, engolir, como tem provocação de dirigente, cara. Primeiro, é bom falar que essa é a versão do Carpini, né? É que a gente ouviu. Beleza, que eu não tô falando que eu não acredito não, tá? Só, mas assim, normalmente tem 2 versões e tem a verdade, né? Mas não tô discutindo isso. Eu, sinceramente, acho, cara, qual é a diferença que isso fez, mano? Está discutindo meio nada, não acha não? O quê? Porque assim, qual é a influência que teve essa resposta do Carpini? A não ser que a gente ache que ele tenha ficado desequilibrado durante o jogo, tomado decisão de cabeça quente. Não, só no final que ele tá claramente limitado. Mas ele responde o cara assim... Você concorda que essa pergunta certamente foi feita pelo São Paulo Net, o São Paulo Zoeiro, São Paulo... Tudo bem. Porque o torcedor ele se preocupa com isso muito. Infelizmente... A gente vive nesse mundo da internet, que você se preocupa com o que o outro vai falar. Você posta um negócio lá na tua rede social, aí você tá olhando os comentários. Bate um comentário lá que o cara falando, pô, você fez isso aqui, você fica meio, pô, será?
Você se preocupa. Tem essa preocupação. Algumas pessoas são mais evoluídas e não se preocupam. Eu não sou assim. Às vezes se incomoda com coisas que não são importantes. E eu acho que, assim, eu acho que tem o papel de falar sobre coisas que realmente influenciam no jogo. Eu acho que isso aí, até pelo que a gente viu, não muda nada. Irmão, se algum São Paulino ficar ofendido porque um palmeirense, um corintiano, um santista for zoar o gesto do Carpini, fala, amigo, já viu minha sala de troféu aqui? Pelo amor de Deus. Cara, se preocupar com isso, cara. Uma zoação bem fraca. Eu acho fraca. Pô, amigo, eu acabei de ganhar a Supercopa do Brasil, só pra você entender, assim, teve um título levantado, um troféu levantado esse ano, ele tá lá em casa. Cara, vai pegar pilha por causa disso? O seu time ganhou tudo aquilo que ele disputou na vida? Pois é, o meu ganhou, né? O São Paulo pode falar isso, o meu ganhou. Acabou, cara. Mas assim, eu tô 100% com o Jorge, eu acho que é simplesmente o retrato dessa repercussão é o retrato do que as pessoas, os torcedores de São Paulo acham hoje do Carpini. Sim. Nenhum técnico com moral na torcida sofreria qualquer tipo de crítica. Todo o meu argumento é baseado no que o torcedor está pensando. Como essa situação é vista pelo torcedor. Não, eu só discuto a construção desse pensamento, desse raciocínio baseado no resultado. Aí eu acho problemático. E eu tenho poucas dúvidas se o São Paulo não acha, entre aspas, o gol de pênalti, não converte o pênalti. Qual seria a situação do Carpini hoje? Não foi você que falou que você acha que a Supercopa tinha dado uma moral? Deu uma moralzinha. Eu falei, eu não sei não. Não, eu falei isso. Deu uma sobrevida, deu um respiro. Eu não sei. Mas é eliminado ontem, irmão. Já tem muito torcedor de saco cheio aí, já, viu? A Street? Eu acho que tem que ter calma, tá?